Bom dia, meus queridos irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos. Nós vamos dar continuidade à nossa campanha de oração, 70 dias de oração, pelos 70 anos, né, de fundação da nossa Igreja Batista Sinai. A todos vocês, que Deus abençoe e que tenhamos vida plena de paz, de amor, né, e de tranquilidade, e principalmente de serviço, né, porque o reino de Deus precisa de pessoas para servir. Hoje nós vamos tratar do tema Socorrer a Ovelha Quebrada, como tema geral, e inspirando outros a servir é o nosso tema específico para o dia de hoje. Inspirando outros a servir. O texto básico de hoje nós temos dois. 2 Timóteo 2,2, que eu queria ler com vocês. 2 Timóteo 2,2 diz assim: E o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. E o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confiam a homens fiéis que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Isso aí a gente já vê a necessidade da nossa vida servir como inspiração para outras vidas. Então, inspirando outros a servir. É a gente perpetuar aquilo que a gente aprendeu, é a gente reproduzir para outras pessoas, outros irmãos, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente foi doutrinado nas Sagradas Escrituras. E eu acho até importante isso, porque existem, na caminhada cristã, existem muitos motivos para as pessoas ficarem doentes, né? Às vezes é um mal-entendido de um irmão, às vezes é uma palavra que foi dada que machucou e aquilo é o bastante para as pessoas se sentirem ofendidas e deixarem até muitas vezes o evangelho. Mas também existem formas das ovelhas ficarem feridas quando elas desconhecem, né? Ou então têm uma interpretação equivocada das escrituras. E aqui nesse texto aqui que Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala para a gente estar sempre reproduzindo para outras pessoas, passando para outras pessoas aquilo que a gente aprendeu para que a gente possa junto, né? Ficar uma igreja forte, saudável e ajudando aquelas ovelhas que ficaram pelo caminho por conta de uma má interpretação ou de um desconhecimento das Sagradas Escrituras. Então, o que sabemos deve ser compartilhado, né? Formando uma corrente de conhecimento. Aquilo que a gente sabe, a gente compartilha. E o que a gente não sabe, a gente aprende com outro irmão e a gente fica forte, a igreja é forte. O motivo é motivados e motivando outros. Então, como eu falei, eu sempre falo que a vida cristã não é carreira solo, né? Nós não temos carreira solo, nós vivemos numa comunidade e precisamos estar motivados, motivando, sendo motivados, motivando outros e repartindo aquilo que a gente dá tempo para que todos possam estar juntos, equilibrados e firmes, socorrendo aqueles que estão pelo caminho, que estão passando algum tipo de dificuldade. Aí aonde a gente pode fazer isso? Em que lugar nós podemos fazer isso, né? Esse compartilhamento de informações, de ajuda, de doutrina, de palavra, de apoio. A gente pode fazer isso em casa. O primeiro local é a nossa casa, com os nossos irmãos, com nossos pais, com nossos filhos, com os nossos cônjuges. A gente compartilhando ali da palavra, a gente ensinando, corrigindo, sendo corrigido. Então a gente vai se fortalecendo, começando em casa, mas também na igreja. Quando a gente participa das atividades, quando a gente está envolvido, a gente vem para cultuar, para aprender, para ser exortado, para ser doutrinado, né? Também para compartilhar suas experiências, tirar dúvida. Então a gente assim vai estar inspirando outros também a servir, né? Nós próprios devemos ser inspiração para outros, através do nosso testemunho de vida. A gente, com a nossa própria vida, a forma como a gente age diante de diversas situações, ela é essa forma da gente agir, de a gente se comportar no meio de uma sociedade, essa própria forma da gente já serve como inspiração para que outras pessoas também venham a servir, a nos utilizar como modelos, bons modelos, né? Poxa, eu gostaria de ter o comportamento do irmão fulano, da irmã fulana,
Isso é importante, como Paulo diz, né? Que a nossa vida deva refletir como espelho a imagem de Cristo. E o texto diz que estamos rodeados, né, por uma tão grande nuvem de testemunhas. Portanto, vede prudentemente como andais. Esse prudentemente como andais é um referencial para outras pessoas também se inspirarem a servir outras pessoas, a nossa vida de modelo. Mas a gente também tem é, eu, por exemplo, particularmente, eu aprendi muito vendo as pessoas, a forma como elas agiam. É claro que a gente aprende muito, a nossa fonte teórica de aprendimento, de aprendizagem, perdão, é a Bíblia, a palavra de Deus, né? Nós aprendemos com a Bíblia, com a palavra de Deus. É uma forma teórica de nós aprendermos. Mas a forma prática é o nosso comportamento, a forma como a gente age. Isso é uma forma, e como as pessoas agem, é uma forma da gente se inspirar. Olha como ele age. Olha, ele recebeu um troco a mais e devolveu. Olha, ele estava passando uma dificuldade, mas nem por isso ele mentiu. Ele assumiu aquele ônus daquela situação sem mentir, né? Ele foi fiel às escrituras, embora aquilo fosse prejudicial a ele particularmente, mas eu estou vendo ali, olha lá como ele está fazendo, ele está agindo de acordo com as escrituras, e mesmo que aquilo traga algum tipo de dano. E isso é nós reproduzirmos, né, essa referência para outras pessoas. E eu queria trazer para vocês também o texto de 2 Timóteo também, aqui 2, versículos 13 e 14, que diz assim, ou melhor, 14 e 15, 2 Timóteo 3, 14 e 15, com cuidado que primeiro nós devemos ter com a gente mesmo, né? Antes da gente estar orientando outros a servir, inspirando outros a servir, a gente primeiro tem que estar com cuidado com a gente, né? Que isso é importante, que diz assim, Hebreus, Hebreus 13, segundo Timóteo 3, 14 e 15. É um texto que fala que nós devemos ter o cuidado com a gente mesmo. A forma como nós devemos andar, como nós devemos é, é, se examinar, a gente precisa ter o cuidado próprio, né? Isso é importante para que a gente possa estar fortalecido. Segundo Timóteo 3, 14 e 15. Isso é um texto bem importante. Que Deus possa nos abençoar. Nós vamos orar pedindo a Deus que nos dê inspiração para que a gente também possa inspirar outros irmãos. Oremos. Soberano e eterno Deus, nosso Pai que está nos céus, tua presença estamos nesta hora para te agradecer as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Senhor, nós te pedimos que tu nos fortaleça na nossa caminhada aqui na terra. Enquanto estivermos aqui com fôlego de vida, possamos estar firmados diante do Senhor e também ajudando aqueles nossos irmãos que estão com alguma dificuldade, que estão tristes ou desanimados, fracos, doentes. Ó Santo Deus, que o Senhor possa nos dar essa sabedoria da forma como devemos agir, se através de uma visita, de um telefonema, se também estarmos atentos à ausência dos nossos irmãos, mas que nós possamos ser úteis à tua obra, no compartilhamento, Santo Deus, da tua palavra com nossos irmãos, para que todos juntos, nós juntos, possamos servir ao Senhor com alegria, servir com desprendimento e servir com as nossas próprias vidas, de acordo com aquilo que o Senhor colocou como força para nós, colocou como talento, como dom, para que nós possamos granjear e distribuir e trabalhar com os nossos irmãos, junto com o corpo, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por esse momento. Te pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos que passam por dificuldades, passam por tristezas, por desânimos ou por frieza. Que o Senhor Santo Deus, através do Teu Espírito Santo, possa abençoar as vidas dos nossos irmãos, possa trazer um alento, possa trazer o esclarecimento através da Tua palavra. E assim possamos estar juntos, fortes e unidos,
até a volta do teu Filho Jesus Cristo, ou até a nossa morte, o que chegar primeiro. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.